Muito bem, queridos, o encerramento do estudo da lição número 9 nos leva justamente a agradecer a Deus pela inspiração que Ele nos deu através da lição da Escola Sabatina, porque nós conseguimos enxergar a bondade divina através assim do seu cuidado protetor que está mencionado nos Salmos e que o Apocalipse fala justamente de um Deus que cuida dos seus filhos. E o livro de Salmos vai nos dando assim uma visão mais perfeita da flexibilidade do amor de Deus em cuidar dos seus filhos, em ser protetor, em ajudá-los a entender a salvação e ajudar também na salvação daqueles que podem se perder sem o conhecimento. Não podemos deixar as pessoas perecer por ignorância, ou seja, por falta de conhecimento. É muito triste. E Ellen White, numa das suas visões, no Testemunho Seleto, diz que ela viu os adventistas levantando as mãos para o céu e agradecendo pela volta de Jesus. Ela disse que foi uma das piores visões que ela teve, porque no momento em que os adventistas glorificavam a Deus, Jesus Cristo está voltando, glória a Deus, ela disse que viu choro e gritos. E quando ela olhou, ela viu os parentes, os amigos, os vizinhos, os adventistas, chacoalhando-os e dizendo: vocês sabiam que ele iria voltar, por que vocês não nos avisaram? Nós poderíamos ter nos preparados também. Então, é uma missão, ou seja, uma responsabilidade muito grande. E Deus conta com essas pessoas que o Salmo 46 fala, que irão resplandecer com a glória do Senhor, que irão ajudar as nações a louvar a Deus. São, assim, essas pessoas que o Apocalipse 14 menciona, pessoas que são os mensageiros. Vi um anjo voando pelo meio do céu. Então, esses três anjos significam os mensageiros de Deus, que vão assim trabalhar para anunciar as três mensagens angélicas a este mundo. Tá? Muita gente hoje em dia tem uma ideia errada sobre o amor de Deus, e nós precisamos ajudar essas pessoas a entender que o amor de Deus é glorioso, imensurável. O amor de Deus, ele só demora um pouco porque ele quer que muitos se salvem. Quando as pessoas questionam por que tanto sofrimento, por que Deus não muda a situação, porque Deus deseja que muitos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E por isso, alguns têm uma ideia errada sobre o amor de Deus. No Canadá, um rapaz de nome Guilherme fugiu com a sua namorada para assim uma outra cidade, quase 1.000 quilômetros de distância de onde ele morava. Os policiais foram atrás dele e ele fugindo de um canto para outro. Sabe o que estava acontecendo? Guilherme pensava que a polícia estava tentando prendê-lo para castigá-lo. Mas na verdade, a polícia estava tentando salvar a vida dele. Alguns dias antes dele fugir com a namorada, porque os pais dela não queriam que eles namorassem, Guilherme foi para um hospital porque sentiu fortes dores de estômago. Fez uma ressonância, fez ali uma tomografia e acabou fugindo do hospital. Ele não sabia, mas ele estava com um câncer gravíssimo no estômago. A polícia queria encontrá-lo para levá-lo de volta ao hospital para salvar a vida dele. Ele pensava que a polícia queria castigá-lo e fugia a toda pressa com sua namorada. Uma incompreensão. Podemos dizer que esse é o quadro das pessoas do nosso mundo hoje. As pessoas, por um sentimento de culpa, acreditam que Deus quer castigá-los, mas Deus quer salvá-los. Deus quer estar estendendo a mão e manda pessoas, mensageiros, para levar a mensagem aos corações dessas pessoas. Tá? Nós aprendemos nessa semana que Deus é o nosso socorro bem presente na tribulação. Salmo 46 disse isso, porque no Apocalipse se fala, por exemplo, de uma perseguição. Essa perseguição vai alcançar os filhos de Deus, mas não precisam temer, porque o pão e a água serão certos, diz Ellen White, e Deus pode montar uma mesa no deserto para atender os seus filhos. E fala ainda, se for possível, Deus manda as aves do céu trazer alimento, como mandou para Elias no deserto. Então, Deus é um socorro bem presente na tribulação. O Salmo 46 nos deu essa lição profunda. Ellen White, em Meditações Matinais de 1983, página 136, ela escreveu o seguinte: busquemos o Senhor, nunca vos esqueçais de que sois os filhinhos amados de Deus. Lembrai-vos de que Ele cuida de vós e será um socorro presente em todo o tempo de necessidade. E glória a Deus por isso. Deus nos prometeu uma herança. Salmo 67 diz isso: Deus nos prometeu uma herança em seu reino, através de sua segunda vinda. E as pessoas que vão receber essa herança serão aqueles que colocaram sua confiança nos méritos do Senhor Jesus Cristo. E por isso vão subir ao encontro de Jesus nos ares. Depois, dentro da Cidade Santa,
Verão Jesus tocando com os seus pés o Monte das Oliveiras. Quando Cristo voltar nessa terra, ele não vai tocar os pés nessa terra, porque a terra estará contaminada. Mas quando Jesus estiver descendo com a cidade santa, ele tocará com seus pés o Monte das Oliveiras, que vai abrir no meio para ser colocada a cidade santa. Os ímpios vão rodear a cidade santa para tomá-la. E aí é que Deus vai fazer o seu ato executivo, vai eliminar o pecado e os pecadores de uma vez para sempre, tirar essa mancha do universo. Tá? Por isso, Deus prometeu uma herança àqueles que mantiverem a felicidade. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus, têm a fé em Jesus. A perseverança dos santos é muito importante. Jesus mostrou que, numa das partes da lição, a gente falando do sangue e do vinho, Jesus mostrou que o seu sangue tem poder. Deu a Santa Ceia para os discípulos e disse: esse é o meu sangue, o sangue da nova aliança. Então, o Apocalipse faz um contraste entre o sangue de Cristo e o vinho, ou seja, do furor de Deus. Ou seja, aqueles que receberem a marca da besta vão receber o vinho. O vinho é símbolo de perdição. Então, veja, esse não tem mais jeito. Rejeitaram todas as oportunidades. Só resta o cálice do vinho da ira de Deus. A grande meretriz, a prostituta, a igreja infiel, levou o mundo inteiro a crer em doutrinas falsas que afastaram as pessoas de Deus e da salvação. Também vai receber o vinho da ira de Deus. Satanás e seus anjos beberão do vinho da ira de Deus, os ímpios e impenitentes, que rejeitaram todas as oportunidades, que rejeitaram Deus, rejeitaram Jesus, escarneceram de Cristo, vão beber do vinho da ira de Deus. Mas os que beberem do sangue de Cristo, através da crença, da fé, esses terão o galardão, estarão sobre o Monte Sião com Jesus o Cordeiro, cantando um hino de louvor. Por isso, aqueles que vão estar no Monte Sião são aqueles que vão ajudar Deus, vão cooperar com Deus na divulgação das 3 mensagens angélicas. Primeira mensagem: temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. Adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar. Segunda mensagem: caiu Babilônia, aquela que deu de beber com a sua prostituição a todos os reis da terra. E muitos ganharam dinheiro com as suas delícias, diz o Apocalipse 14, verso 7. Depois, do verso 9 em diante, aquele que tiver que receber a marca da besta vai beber do vinho da ira de Deus. Nós temos que estar no lado certo, no lado do Cordeiro, no lado vencedor, vitorioso. Aqueles que estarão para sempre na eternidade com o Deus Pai e o Cordeiro. Hoje nós podemos superar qualquer coisa, qualquer obstáculo, com a mão de Deus nos ajudando. Que o Senhor nos abençoe. Que as mensagens dos Salmos nos ajudem a entendermos as mensagens do Apocalipse. São mensagens de esperança. E é no livro de Salmos que nós encontramos essas mensagens de esperança decodificadas para que nós possamos entender. Era a vivência dos salmistas, mas que trazem luz para as mensagens do Apocalipse. Que o Senhor nos abençoe. Possamos ter uma sexta-feira abençoada de preparo e um sábado feliz na presença do Senhor. Que o Senhor te abençoe grandemente. Amém.